ghost, so I don't need a rose, but I might push a phantom that's right off the lot. I know I'm serving the father of time, and that's whether I got on a paddock or not. Canada Goose for the code, and they told me to count on my blessings. I counted a lot, stashing my treasure in heaven where it'll get better and don't gotta weather the ride. Yeah, K to the second, that's rapper, that's reverend. They started with Jesus, but I never left it. Think they protected, we tear down your hedges. I gave you the book, but you boys never read it. Don't need your credit, you cannot check on my dress is still swinging. I'm Eddie from Tekken. Come to the message, I keep it consecutive. Hold up, look, Damian Lillard for 3. If they pass it to me, I turn you to a meme. I ain't worried about demons. You think the vaccine is the mark of the beast. Need to turn off your screen and get back to the reading and back to some reason. Remember, you giving the flag your allegiance. We lack an agreement. Long as we kids of the king, we still gonna be laughing with Jesus. No capping or scheming, I'm happily beaming. You have to believe it, I'm tapped in and we got the vision. People don't care, you keep Christ in your Christmas if they cannot see that there's Christ in the Christian. You do the division, now give me some difference. The spirit of trolling is great, so I give them Paul, no longer a James. They weather the storm, but my hands will be raised. Long as I got King Jesus, long as I got King Jesus, I got the ghost, so I don't need a rose, but I might push a phantom that's right off the lot. I know I'm serving the father of time, and that's whether I got on a Paddock or not, native supply for the drip and Elon for the whip, but I've counted a little, a lot. Placing my treasure in heaven where it'll get better and don't gotta weather the ride. Yeah, pledge my allegiance, I'm reading Ephesians. I grew with the heathens, I ran with hyenas. They told me to beat it, that led me to Jesus. He led me to freedom. The trap undefeated, we keep it in season. Look, you gotta see it, the home of the free has got 10,000 reasons. No people for pleasing, no fault of the treason. We really believe this right. 5 on the dot, yeah. I'm going off and I don't plan to stop. KB and Dilly, yeah. How y'all this free with a head full of locks? I bring his will to the table, I'm never entangled. I giving you red table talk. Yeah, KB and Dilly, we setting it off. Holy Spirit, speak through me. Yeah. Hey. Ooh, I wanna be used by you. Ooh, I wanna be used by you. When I look at my son, it's bringing me joy. The way that you looking at me made me feel like I won the award. Feel your breath when they press and record. In the booth, we just on one accord. With these verses, I'm going to war. I'm the stain for you, call me your boy. I just wanna be used by my father, cause the point is to show him my Abba. I just feel like the time is upon us. We the children in need of his guidance. I don't need no AP to live in this timing. Like it's shady, we still not afraid. Tell my lady I'm here to the grave. Put me in like I play for the Braves. You had a good run, but he closing the game. Yeah. Behold him, build this with your own hands. Share your glory with no man. Leave my heart wide open. Tell me when the walls was closing. Now your water's flowing. I can't stop this moment. Stand on the top, see it all bitter. When I stand on the rock, see it all clearer. Yeah, my pops told me about a pallbearer who can open caskets, he a soul stealer. When you look at my jeans, you can't compare them, cause the spirit of God gave me raw denim. Had voids in me, only God filled them. Never thought he'd ever put a cross in them. Ooh, I wanna be used by you.
Fala galera, estamos aí começando mais um Sportcast. Hoje eu, Jean, de novo aqui na área, apresentando para vocês, junto com o Ricardo. Fala galera, tudo bem? Estamos aí hoje recebendo Everton Páscoa, um prazer ter você aqui com a gente. Espero que seja muito bem-vindo e possa falar um pouco da sua experiência com Deus e da sua carreira aí com a gente. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui no Sportcast. Esse novo projeto, né, que tem tudo aí para fazer muito sucesso e eu tô aqui na torcida e é uma satisfação estar aqui com vocês. A gente fica agradecido a sua presença. Então, Everton, vamos começar lá, né? Essa resenha aí, né? Falar um pouco. Né? Como que começou tudo, essa carreira sua, né? Conte para nós como começou essa vida com Deus também, né? Sim. Queremos saber da esportiva e com Deus também. Queria que você falasse um pouco de você. Hoje tem a sua esposa que veio junto com você, né? Os seus filhos. Queria que falasse um pouco aí para nós. Eu vou me apresentar, meu nome é Everton Páscoa, né? Casado, pai de 3 filhos, minha esposa está aqui me acompanhando. Minha carreira ela começou no futebol vou dizer, até por acaso. Meu pai, ele passou na escolinha do São Paulo Center, eu tinha apenas 6 anos de idade. Ele falou, vou colocar ele aí. E aí nessa que vou colocar ele aí, comecei a gostar do futebol, comecei a treinar bastante ali, fui evoluindo, até chegar num nível que eles viram que eu tinha condições para estar competindo. E aí comecei a fazer testes. Com 11 anos fiz o meu primeiro teste. Entrei no meu primeiro clube, que já tinha feito testes antes. Aí entrei no meu primeiro clube, que foi a Portuguesa, e ali já começou o processo de maturação, e foi a minha primeira grande experiência assim, que eu tive dentro do futebol. E por que eu falo pequena, a minha primeira grande experiência? Porque eu tinha 11 anos de idade, meus pais não tinham condição para estar pagando passagens para mim, para ele, e aí meu pai falava, vai você. E aí eu lembro que acordava às 5h30 da manhã, 6 horas o ônibus saía, e aí eu tinha que pegar esse ônibus das 6, às 7 eu chegava no ponto final, e aí eu tinha que fazer uma caminhada que era do Brás até o Canindé, que dava mais ou menos uns 35 minutos, de 35 a 40 minutos, isso com 11 anos, atravessava a cidade. Chegava lá no Canindé, a gente pegava um ônibus, eles levavam nós lá para Guarulhos, lá para o CT da Portuguesa, depois tinha que voltar, e aí eu fazia o mesmo caminho de volta. 40 minutos andando, mais 1 hora de ônibus, chegava em casa, comia rapidinho, e aí ia para a escola. Mas o que me impactou mais nesse momento? Que tinha dias que eu estava no meio dessa caminhada, eu falava, não tô aguentando isso aqui não. E com 11 anos, você quer brincar, você não quer aquele compromisso. Aí eu, vou voltar. E aí teve dias que eu cheguei a voltar. E quando eu voltei, não tinha WhatsApp, não tinha telefone. Quando eu fui lá para a Portuguesa, os caras tinham tudo saído de férias. E aí eu falei, e agora? Que dia que volta? E eu não sabia. Conversei ali com o porteiro, essas coisas, cara, não sei. E aí eu falei, agora ferrou. E aí, quando eu fui lá, você já estava treinando há muito tempo. Eu falei, agora já foi, já passou. Eu falei, caramba, perdi essa oportunidade. E aí eu falei, agora eu não posso mais perder oportunidades. Só que foi a minha primeira experiência, com 11 anos, que eu tive, assim, sobre oportunidades. Né? E é isso. E depois da Portuguesa... Depois da Portuguesa, eu passei mais 2 anos para conseguir outra oportunidade. E aí eu fui para o Palmeiras, com 13 anos. Cheguei no Palmeiras com 13 anos e não existia a minha categoria. Naquela época era só do sub-15 para frente. Mas eu cheguei lá com 13 anos, comecei a fazer testes, os caras gostaram de mim. Só que como não tinha minha categoria, eu ficava lá fazendo teste. A maioria dos meninos que chegavam lá no Palmeiras falava, tô indo embora. Vou ficar fazendo o que aqui? Só que vou ficar fazendo o que? Não tem nem minha categoria. Aí eu pensava assim, eu pensava diferente. Pensava, não, eu já tô aqui. Quando surgiu a oportunidade, eu já tô aqui. Eu já tô na frente. E aí foi dito e feito. Quando abriu ali pros 8-9, né, que eu sou 8-9,
Quem não sabe a idade, né? Os atletas se comunicam assim pela idade. Eu nasci em 1989, aí quando abriu o Sub-15 para os 89, eu já estava lá. E aí eu fiquei 1 ano e meio nessa, fazendo teste. E, cara, não era fácil, porque era toda quarta e sexta, tinha um problema financeiro, tinha que sair da escola, tinha que atravessar a cidade. E nessa de atravessar a cidade, qual que era o meu almoço? Eu tinha que sair da escola e tinha que ir direto. Era comer pão com linguiça e uma garrafinha dessa aqui, que é água, mas era de suco. Esse era o meu almoço. Chegava lá, fazia minha parte, vinha com fome depois, e acabava o treino, não tinha condição para comprar lanche ou coisa do tipo. E aí chegava em casa, já era noite, já jantava. Nessa época o clube não oferecia nenhuma ajuda de custo, nada. Não, porque era teste. Então, ficou 1 ano e meio fazendo teste. 1 ano e meio fazendo teste. Os meninos que é do teste, quem faz teste sabe, os caras não estão nem aí. Então você chega lá, faz teste e já era, vai para casa. Eu fiquei 1 ano e meio nessa. Aí depois eu passei e fiquei mais 1 ano e meio no Palmeiras, lá federado. Ganhava uma ajuda de custo na época de R$120, que aí já dava para mim comprar eu usava o dinheiro para comprar de passagem, né? Então era isso. E aí quem te lançou foi o Palmeiras? Não, foi o... Não, eu corri bastante ainda. Eu vi eu corri bastante. Aí depois do Palmeiras eu fui mandado embora. E foi marcante para mim que foi no dia do meu aniversário. Pô, eu tava lá 3 anos ali no Palmeiras, né, contando com o teste. Aí o treinador, ele chega assim, numa roda, me lembro, como se fosse hoje. O treinador tinha acabado de assumir. Eu conheço quem vai virar com 1 semana de treino. Eu falei, beleza. Aí passou mais ou menos 2 semanas, ele foi e me mandou embora. Aí eu fui mandado embora. E aí ficou aquela palavra na minha cabeça. Eu falei, esse cara, vou provar pra ele que ele tá errado. Vou virar. E aí fui mandado embora e fui para casa. Passou mais ou menos 1 mês, eu fui pro Pão de Açúcar. Pão de Açúcar, que hoje é o Audax, né? E foi vendido. E aí eu fui pro Audax. Aí do Audax eu fui pro São Paulo. Joguei uma Taça São Paulo. Fui pro São Paulo. Aí você chega com aquela expectativa que vou virar profissional. E eu fui com um contrato profissional, só que, vou subir pro profissional. Cheguei lá, tudo que eu tinha imaginado não aconteceu nada. Cheguei lá, machuquei o joelho, fiquei um bom tempo machucado. E aí quando eu voltei, ia começar a Taça São Paulo da época, e eu falei, poxa, eu vou jogar com a camisa do São Paulo, Taça São Paulo, tava de titular. Falei, agora já era. Só que nós fazemos planos, né? Mas a resposta vem de Deus. Quando faltava 1 semana para começar o campeonato, conjuntivite, os caras falaram, vai para casa, porque senão você vai passar para todo mundo aí. Aí quando eu volto, o campeonato já estava, praticamente já ia começar no dia seguinte. Aí eu perdi o campeonato, não joguei. E aí fui mandado embora, acabou o contrato, mandado embora, voltei para o Audax. Quando eu volto para o Audax, eu jogo a 4ª divisão do Campeonato Paulista. A 4ª divisão do Campeonato Paulista, a gente consegue ser campeão ali, na época ainda era Pão de Açúcar. Pelo Pão de Açúcar. E aí vem uma proposta do Grêmio, de Porto Alegre, para ir para o Sub-20, mas contrato profissional, e os caras falam, faz a sua parte, que você vai subir profissional. Chegando lá, tinha 6 zagueiros. E eu falei, cara, mas por que os caras não contrataram? Não estão precisando de zagueiro? E aí um diretor do meu time, ele manda uma mensagem lá pros caras, fala assim, pra que você levou o jogador cheio de zagueiro aí? Aí o treinador, ele reúne todo mundo e fala assim, fulano, você tem quanto tempo de casa? 4 anos. Fulano, você tem quanto tempo de casa? 3 anos. Fulano, você tem quanto tempo de casa? Tantos meses. Ô Everton, quanto tempo você tem de casa? Cheguei agora, 1 semana. Então, é porque pode vir empresário, pode vir diretor, pode vir... Ninguém vai jogar aqui porque ficar falando não. Assim, eu não tinha nada a ver com a situação. Resumindo, já cheguei lá, já queimado, basicamente. Fiquei lá 7, 8 meses lá em Porto Alegre, só treinando. E tem uma história assim que eu sempre gosto de contar ela, que assim,
E aí depois vocês vão ver o que Deus faz. Quando eu estava lá, teve um momento que estava todo mundo tomando vacina. Todo mundo estava tomando vacina ali, contra a gripe, essas coisas. E aí, quando chegou, e ficava ali a fila ali de um monte de menino. Quando chegou na minha vez, o cara falou, Everton, você não precisa não. Eu falei, cara, aquilo deu pra caramba. Eu falei, porra, o que custa, né? E aí, voltei pra casa e tal. Lembro que cheguei assim em casa, chorando assim, pela situação que eu estava passando. E aí, passou o tempo, fui mandando embora. Voltei pro Audax de novo. Aí, imagina, você já tinha voltado já 2 vezes. Imagina como as pessoas te olham. Já te olham assim, isso aí, não sei não. Quando sai... E eu via que o pessoal me olhava assim. Recebi mais uma oportunidade. Fui para lá na Suíça. Fui para lá na Suíça. Cheguei na Suíça sozinho. Na época não tinha WhatsApp, não tinha... Hoje tá muito fácil, ó. Podcast, tudo, né? Ao vivo. Imagina para você fazer ao vivo daqui a uns 10 anos atrás. Não fazia. Eu não fazia. Nem SMS tinha, não era, né? Era só Globo, Record para fazer algo ao vivo. E hoje no YouTube aí você faz algo. Cheguei lá na Suíça, os caras falaram assim, ó, você vai, chegando lá, você vai ter casa, vai ter apartamento, fica tranquilo. Fui pra lá. Quando cheguei lá, me deram uma casa, só que era do outro lado da cidade, e eu não tinha condição financeira de ficar bancando tudo isso. O trem era caro, eu lembro que tinha que ir de trem. Teve um momento que eu mandei uma mensagem ali pro diretor do Audax, falei, ó, aqui eu não tenho dinheiro aqui não, me faz um empréstimo aí. Ele me emprestou, e aí eu ia assinar contrato com esse time, eu fui para fazer um teste, para eles avaliar, falar, ó, vamos ver se é isso mesmo que a gente viu no DVD. Antigamente os caras se empregavam pelo DVD, hoje já um link no YouTube, né? E aí, ó, vamos ver se é isso mesmo que a gente viu no DVD. Só que aí, quando faltava 3 dias para assinar o contrato, eu machuquei o dedão do pé. Machuquei o dedão do pé e tomei 3 pontos no dedão. Aí tinha que ficar 10 dias. Os caras falaram, ó, fica 5 aí, já volta a treinar. Fui treinar, treinei, aí o dedão abriu. Aí no dia seguinte o dedão infeccionou. Aí nisso já fazia quase 20 dias que eu estava lá na Suíça. Aí os caras falaram assim, ó, vai voltar pro Brasil. Volta pro Brasil, o campeonato vai começar e você ainda até se recuperar. No Brasil já não estava jogando e tal. Então volta. Aí volta eu lá pra... Terceira vez. Audax. Pô, os caras já não aguentavam mais me ver lá. Aí voltei pro Audax. Voltei, fiquei mais 1 ano e meio. Já estava no profissional. E o Audax nessa época estava na 2ª Divisão Paulista, que ainda era Pão de Açúcar. 2ª Divisão Paulista. Teve um momento que o time já estava eliminado na primeira fase e faltavam 3 jogos. 3 jogos. E eu estava no banco de reservas. Só que surgiu uma oportunidade para mim. Eu falei, cara, é agora. Esses 3 jogos eu vou fazer acontecer. Aí fui. Joguei 2 jogos. Fiquei sabendo que o Guarani estava interessado. Resumindo, acabou esses 3 jogos. Fui parar no Guarani. Pô, o cara não estava nem jogando. E aí vai pro Guarani. Guarani na época estava na Série B do Brasileiro. E minha conversão aconteceu neste momento. É que eu não contei, eu pulei essa parte. Mas ela acontece no momento que eu volto da Suíça. E aí eu começo ali a bater cabeça. E começo a bater cabeça não, já estava batendo há muito tempo. Até conheci minha esposa nesse momento, né? Quando eu estou ali no Audax. E aí... Eu vou contar rapidinho aqui a minha conversão, como foi. A gente tinha estudado junto já, e ali ela me chama no MSN. MSN, gente, ó, quem agora no nostalgia, né? Só essa época. Deixa eu tomar um pouquinho de água, porque... Fazer barulhinho lá. Chama atenção. Chama atenção. Internet de escada, lembra? Internet de escada, isso mesmo. Mas... Aí ela me chama no MSN, ó, truque de MSN, tá, isso aqui, me adiciona aí. Eu falei, opa, deixa eu ver aqui como é que ela tá. Já tinha estudado com ela na escola, a gente bate papo. Aí eu falei, vamos dar uma volta, eu falei pra ela. Ela falou, vamos? Aí ela chegou, mas quando? Eu falei, hoje, agora?
Aí ela, mas você tá ficando doido? Isso eram umas 9, 10 horas. Eu falei, não tem problema não. E ela morava na rua de baixo, eu posso sair. Aí a gente foi no Mac, a gente ficou conversando, e ela falava de Deus, ficava falando de Deus, e eu ficava naquele papo, né? E eu conhecia, assim, a palavra das reuniões que os atletas faziam. E aí ela me chamou assim no domingo, vamos para a igreja domingo? Eu falei, não tô fazendo nada, deixa eu ir. E aí fui. Aí o pastor começou a pregar, e eu gostei ali do louvor, de tudo, tava gostando. O pastor começou a pregar, e as palavras vinham de encontro. Eu falei, é isso que eu quero para minha vida. E a partir daquele momento, foi do dia que eu pisei ali na igreja ali, evangélica, primeira vez, falei, é isso que eu quero. E fui. Aí aceitei Jesus por livre e espontânea pressão na época. Eu lembro porque eu ia muito nas reuniões das tiazinhas, as tiazinhas do coque, né? Aí a gente ia para as reuniões das tiazinhas do coque, eu ficava ali sentado no sofá, e as tiazinhas rodando e tal, não sei o quê. E aí no final elas falavam, e aí, quem quer aceitar Jesus? E só eu. E aí, você não vai aceitar? Tal. Aí naquela pressão, não, vou aceitar, aceitei, né? Mas só para descontrair. E eu firme na palavra, e aí aconteceu aí foi quando aconteceu, eu tinha recebido uma palavra, quando eu estava lá no Pão de Açúcar, já na igreja, que o pastor falou assim, ó, Deus vai te levar para um lugar que você nem imagina, se prepara. E aí eu fui não, aí eu me preparei. E quando veio essa oportunidade dos 3 jogos, eu lembrei da palavra. Eu falei, é agora, chegou o momento. E aí foi quando eu fui pro Guarani. E nessa situação, quando eu fui pro Guarani, eu e minha esposa falamos, vamos casar em dezembro. E eu fui pro Guarani mais ou menos em maio, em junho. E eu sabia que o Guarani na época não pagava. Só que eles ficavam um mês sem pagar, pagava no outro. E eu falei, dá pra se programar. Só que o Guarani ele ficou sem pagar durante 7 meses. 7 meses o Guarani ficou sem pagar nessa época. Eu morava no alojamento do clube, e aí minha esposa, ela orava bastante assim, o casamento sair. E ela falava assim, nem que seja só para o Everton receber, mas Senhor, se eu estiver nessa causa, vai acontecer. E aí, dito e feito, faltava 4 meses sem receber, os caras me chamam, a gente faz um acordo lá, e os caras começam só a me pagar. Só você. Só eu. Mas eles fizeram um acordo ali com o Audax na época. Sim. E aí o Audax me pagava, e eu jogava pro Guarani. Só que eu lembro até hoje, o diretor falou assim, ó, que eu falei, pô, tá difícil a situação aqui, né? Não tenho dinheiro pra nada. O diretor falou, ó, eu vou fazer uma proposta para eles, mas dificilmente eles vão aceitar. Vai ser praticamente impossível, mas Deus age no impossível, né? Deus age no impossível. E Deus, quando ele tá preparando uma coisa aqui, já é lá para frente. E aí ele já preparou essa situação, por quê? Quando os caras aceitaram esse acordo, já deu brecha para mim sair. Porque eu podia sair a qualquer momento. Esse era o acordo. Eles me pagavam, só que eu podia sair a qualquer momento. Acabou o ano, a gente conseguiu livrar o Guarani, né? Esse time marcou a torcida, porque foi um time que jogou de graça durante 7 meses. E a gente conseguiu ainda livrar o time do rebaixamento. Só que acabou o campeonato, todo mundo foi embora. Todo mundo foi embora. E nisso eu também recebi outra palavra. E Deus falou assim para mim, você vai para lugares, você vai sentar com príncipes, em lugares que você jamais imaginou. Agora se prepare de novo. E foi uma palavra muito parecida com a primeira que eu tinha recebido. E aí eu fui. Aí eu me preparei. Começou o Campeonato Paulista, ficou 4 jogadores apenas daquele elenco. Que o resto tudo foi embora. Eu falei, não, mas... Pô, Paulista, oportunidade. Eu tava de titular. Primeiro jogo, machuquei. No Campeonato Paulista. Primeiro jogo, machuquei. Quebrei o nariz. Não, machuquei o adutor.
E aí machucou o adutor, quando eu volto, já tô em quarta opção. Já não fazia mais nem parte dos planos. Não ia nem pro jogo mais. E o campeonato rolando, o time muito bem, e eu não jogava. Nas quartas de final do Paulista contra o Palmeiras, o Vadão, ele me leva pro jogo. E aí eu falei, as coisas não é em vão, não. E eu tinha aquela palavra no meu coração. Falei, cara, eu não joguei o campeonato inteiro. Tô aqui nas quartas de final. Alguma coisa vai acontecer. E eu tinha uma palavra. Quando você tem uma palavra, meu, é só esperar. Se prepara e espere. E aí o Vadão, acabou o primeiro tempo, o Vadão chegou em mim e perguntou assim, Everton, você faz volante? E eu nunca tinha jogado de volante, eu nunca tinha treinado de volante. Eu conhecia a posição de volante porque os caras estão ali na minha frente e eu tô vendo o que eles estão fazendo, mas experiência, nada. Eu falei, faço, professor, faço. E eu aprendo com isso, eu levo. Não, e aí, desde os 11 anos eu falo, não desperdice a oportunidade. Por isso que eu falo as experiências, né? E aí eu falei, essa experiência, essa oportunidade eu não perco. Falei, faço? Rapaz, pensa num coração acelerado. Ali ele falou, fique esperto, qualquer coisa eu vou te colocar. Eu, meu Deus do céu, o que eu fui fazer? O que eu fui falar? Mas eu ficava assim, Deus está comigo, Deus está comigo, Deus está comigo, Deus está comigo. Deu 5 minutos do segundo tempo, o Vadão me chama, entra ali, faz isso, faz isso, faz isso. Eu falei, beleza. Eu pensei assim, eu vou dar minha vida aqui, meu. Eu vou dar minha vida e Deus está comigo. Vou dar minha vida e Deus está comigo. Corria para um lado, corria para o outro, perdidinho em campo, mas dando minha vida. Resumindo, a gente ganhou do Palmeiras, classificou. E no futebol, quando o time ganha, todo mundo presta, né? Então, você jogou demais, tal. Falei, e eu perdidinho. E aí, Sabia nem que tinha feito. Sabia nem que tinha feito. Perdidinho. Chegou na semifinal, não tinha volante, porque os caras estavam suspensos, machucados, e como eu tinha entrado, vai ser mesmo. Jogamos contra a Ponte Preta. Foi em 2012 isso. Jogamos contra a Ponte Preta, classificamos, fomos para a final. E a final era contra o Santos, o melhor time do Brasil, né? E os caras estavam voando, Neymar, Ganso, os caras voando. E o treinador me deu a oportunidade de ser titular. Falou, vai você mesmo, você vai jogar. Resumindo, 1 minuto de jogo já tava amarelado, o Neymar saiu de branco todo mundo, deu uma chegadinha nele, o juiz não me amarelou, falei, ferrou, é hoje. Aí, com 1 minuto de jogo, joguei 45 minutos só, 45 minutos. O Vadão me tirou, falou, vou te preservar e tal, e pro próximo jogo, saí. Aí veio o segundo jogo, a gente perdeu perdemos de 4-2 o primeiro jogo. 3-0 perdemos o primeiro jogo. Perdemos 3-0, não tinha nem chance. Os caras, não tinha nem chance. Segundo jogo, voltei a ser titular e tal. Joguei 60 minutos. Acabou o jogo, a gente perdeu de 4-2, o primeiro jogo perdeu de 3-0, o segundo jogo perdeu de 4-2. Aí, cada um, né, ali a gente pegou as medalhas e tal. Na segunda-feira voltamos a treinar. E aí eu fiquei sabendo que o Santos estava atrás. Eu não acreditava, Aí eu achei que era só resenha e tal. Na terça, os caras, vai lá, se despeça dos seus companheiros. Fui lá, me despedi dos companheiros. Na quinta eu tava em Santos, fazendo os exames. Na sexta eu treinei com os caras. No sábado eu treinei com os caras. E no domingo eu tava de titular com a camisa do Santos, o melhor time do Brasil, jogando de volante. Mudar rápido as coisas. Se não for Deus pra fazer essas coisas, eu não sei quem é, né? E fiquei ali no Santos durante 8 meses. Depois recebi uma proposta do Criciúma. Fui pro Criciúma, mas Deus ele não te leva a nenhum lugar em vão. Eu sei que no momento foi que ele estava tratando o meu casamento com minha esposa. A gente era recém-casados. E aí ele queria que nós tivéssemos um tempo juntos, longe de parentes dando pitacos, longe de, principalmente parentes dando pitacos, porque nós éramos muito imaturos na época. A gente não conseguia se resolver sozinho.
E aí Deus faz o quê? Olha, vou pegar vocês daqui e levar para longe. Aí vocês vão se resolver sozinhos. E aí fui lá pro Criciúma, na época, jogar a Série A pelo Criciúma. Joguei o Catarinense, joguei a Série A do Brasileiro. E recebi outra proposta para ir pro Sport Recife, de 3 anos, um contrato legal de 3 anos. E aí fui pro Sport. E a gente, pela fé, quando acabou o campeonato ali no Criciúma, a gente arrumou nossas malas, entregou o apartamento e falou, ó, Deus aí, nosso tempo aqui deu, Deus preparou a gente, Deus conseguiu alinhar, a gente conseguiu se alinhar, agora Deus tem coisas maiores. E aí a gente foi para Recife, ficamos 3 anos lá em Recife, foi um período muito bacana, assim, que consegui ser campeão. O Caleb, eu nem falei que tinha 3 filhos, né? Não, falou no começo. Falei? Começo, Então tá. 3 filhos, aí o Caleb, meu primogênito, nasceu nessa época. E aí de Recife, eu fui pro Ceará. Cheguei no Ceará, joguei uma Série B lá pelo Ceará. Né? Tá anotado aí? Tá anotado aí. Tem vários times. Rapaz, tem time, viu? Tem time. E aí fui pro Ceará. Do Ceará, joguei uma Série B ali pelo Ceará e fui pro Náutico. Eu nunca contei isso aí, que é difícil você contar essas coisas, ainda mais nesses formatos que se propaga, né? Mas eu vou contar. Quando eu fui pro Náutico, e nós, cristão, temos que ser movidos por uma palavra. E quando eu fui pro Náutico, eu sabia que Deus não queria que eu fosse para lá. Tinha uma palavra. E a pior coisa que existe, a pior coisa que tem é você estar em um lugar e saber que não era para você estar ali. E eu estava ali no Náutico e eu ia treinar e eu falava, cara, não era para eu estar aqui. Deus não me queria aqui. O time estava mal? Na época estava mais ou menos. Não era nem pela situação do time, mas era pela condição do meu coração mesmo. Estava em um lugar que eu sabia que Deus não tinha... Deus não tinha me dado, né? A palavra. Resumindo, eu fiquei 4 meses no Náutico, recebi 1 mês, um monte de dor de cabeça, até hoje eu não recebi. E aí eu volto pro Guarani, né? E ali a gente já sabia... nós, pelo ambiente ali que estava acontecendo no Náutico, já sabia que ia dar ruim no final das contas. Eu fui embora antes de começar o campeonato, só que o tanto que o time caiu. Aí eu fui pro Guarani, voltei pro Guarani. Cara, o Guarani eu gosto demais daquele clube. Tanto semana passada eu fui lá, né, tem um carinho muito, muito grande ali pelo clube, que foi um clube que abriu as portas para mim. Aí fui pro Guarani, joguei a Série B lá pelo Guarani, e aí fui embora. Fui pro Red Bull, ainda não era Bragantino, era o Red Bull. Fiquei um tempo lá no Red Bull, o Campeonato Paulista, e aí depois eu fui pro CRB. Red Bull, CRB. Foi isso. Tem Red Bull. aqui. CRB. Não. Vitória. Pulando. Não. Do Red Bull fui pro São Bento. São Bento, Pulou ali. CRB, depois Pulei. Vitória. Pulei o São Bento. Fui pro São Bento. Isso, São Bento. Morei em Sorocaba. Sorocaba ali. Fiquei o Campeonato Brasileiro lá no São Bento. E fiquei o Paulista, onde a gente caiu no Paulista. E foi o meu primeiro decesso. Nunca tinha caído. E vale a experiência, né? Toda a experiência. Vale, eu não sei... Não, vale a experiência, vale. Porque é bom, né? Não dá pra você viver só de vitórias. E aí a gente caiu, né? Mas eu sei porque caímos. Você sabe porque... Velho, quando as coisas, elas mostram, né? Indício, ali na frente, né? Dá indício. Vou dar um exemplo. Às vezes as pessoas, pô, eu quero ser vitorioso. Eu quero abrir uma empresa. Daqui a 5 anos eu quero estar com um carrão, eu quero estar, né, com uma família estruturada. Aí você, tá, beleza, o que você está fazendo agora? Porque você dá indício, não adianta você falar ser um otimista sem praticar, porque senão vai ser em vão, só querer. Querer todo mundo quer.
Sim. Aí você pega uma pessoa, né? Você pega uma pessoa e fala assim, pô, o que você está fazendo agora? Aonde você está? Você sabe pelo menos onde você está? Isso eu falo porque aconteceu isso comigo agora. Quando eu saí do Joinville, né? Eu estava meio que perdido, cara. Porque eu nunca tinha vivido uma situação de fazer um contrato tão curto. E tem muitos jogadores que vivem isso a vida inteira. Eles fazem um contrato curto de 3, 4 meses. Acho que a maioria, né? Não sei, a maioria, né? A maioria, ela joga o estadual e depois Fica aí batendo corre cabeça. atrás, batendo cabeça. E eu nunca tinha vivido isso. Eu falei, tá, beleza, o campeonato acaba agora em abril, comecinho de abril, e aí? Os caras, e aí? Se vira. Desse jeito. Essa é a realidade da grande maioria. E eu fiquei meio perdido. Porque as crianças tinham escola, né? E o ano ainda inteiro pela frente, eu tava sem clube, até hoje eu ainda estou, mas consegui já me estabelecer, consegui, né, colocar os pés no chão e ter uma direção, mas eu totalmente sem direção, não sabia nem onde eu estava. Falei, cara, onde eu estou? Estou neste lugar, nesse exato momento, nessa condição. E aí quando você sabe onde você está, na condição que você está vivendo, e aí você sabe, então eu posso me movimentar dessa maneira. E aí foi aonde eu consegui me encontrar, né? E aí eu comecei a me movimentar a partir do momento que eu sei aonde eu estou. E voltando, eu estava no São Bento. São Bento. O time caiu, fui pro CRB. Fiquei 3 anos no CRB. Só que muitos falam assim, Everton, alguns torcedores falam assim, que eu não tive uma boa passagem pelo CRB. Só que eu renovei contrato lá no CRB 2 vezes, né? Fiquei 3 anos, renovei 2 vezes o contrato lá. E você tem que prestar muita atenção no que os outros falam para você não tomar como verdade na tua vida. Porque muitos falam assim, você não teve uma boa passagem no CRB. Como é que eu não tive uma boa passagem se eu renovei 2 vezes o contrato? Não renovei porque era bonitinho, longe disso, né? Não tem lógica, não né? Tem lógica, Eles não tem. Né? Pô, tá, tudo bem. Eu não fiz renovei 2 vezes o contrato. Fui campeão jogando. Então, tipo assim, as pessoas, elas sempre vão querer falar alguma coisa. Sempre vão querer falar, ou pra bom ou pra ruim. Mas analisa. Porque senão você toma como verdade, você fica falando assim, é verdade, eu não fiz um bom campeonato, não tive uma boa passagem, né? E aí fiquei 3 anos ali no CRB. Do CRB eu fui pro Vitória, aonde nós conseguimos o acesso ali. O time tinha caído e vivia um momento muito ruim. E eu sou muito grato a Deus, porque assim, eu sei que Deus, aonde a palavra fala, né? Onde você colocar a planta dos seus pés, ali vai prosperar. Em toda a minha carreira, eu sempre fui para times, muitas vezes que eles tinham a fama de não pagar. Em exceção dessa vez no Guarani, para todos os times que eu fui, que tinha má fama de não pagar, Deus, naquele momento, ele abriu uma porta, né? As comportas do céu abriam e o time pagava. Então eu nunca tive problemas assim financeiros, porque, em exceção ao Guarani, por falta de pagamento, assim. Deus, ele sempre supriu, né? Eu sou muito grato a isso. Fui pro Vitória, né? Começo de ano muito ruim, começo de temporada muito ruim mesmo. Nós não classificamos ainda no Campeonato Baiano. Já 3h40, tem que ver o horário aqui. 3 horas. Aí tivemos um Campeonato Baiano, um início muito ruim, uma Série C também, começo horrível, né? E Deus, ele moveu as águas ali naquele clube. E todo mundo sabe que foi Deus.
O ateu sabe que foi Deus. O ateu sabe que só foi por Deus ali. Cara, de uma hora para outra o time começou a ganhar e foi subindo, né? Inclusive o Alan estava lá, e, né, participou aqui do podcast, estava lá. E o time foi subindo, cara. Foi ganhando. Quando foi ver, a gente classificou no limite. Se a gente não tivesse feito um ponto, não tinha classificado. Classificamos no limite, fomos para as finais e conseguimos subir também no limite. Conseguimos o acesso, colocamos o Vitória ali na Série B e essa foi a minha passagem ali pelo Vitória, né? Não foi do jeito que eu imaginava, porque também machuquei bastante, tive 2 lesões ali no Vitória que atrapalhou ali o meu desenvolvimento dentro do clube, né? E a lesão, é que assim, eu tentei abreviar ao máximo, porque eu tive muitas lesões, que em momentos oportunos assim, eu me machucava, né? Mas Deus, ele sempre supriu. Mas a lesão é um grande vilão, assim, da vida do atleta, né? Sim. Mas essa foi minha história aí no futebol. Assim. No Guarani foi onde você se converteu, certo? Certo. Aí você começou, que aí teve uma palavra profética que quando você começasse a abrir a sua boca, Deus ia te honrar, isso? Ah, boa, você pulou essa parte, mas você fez a lição de casa. Eu estava lá no Guarani e quando eu recebi a palavra, né, que Deus vai te levar para lugares muito grandes, que você nem imagina, mas existe uma condição. Abra a sua boca. Sim. O que eu estou fazendo aqui, falando num podcast, era sem chance. Eu recebi essa palavra e eu não falava nada. Eu sou caladão, tal, por natureza, mas eu não falava nada. Eu entrava muito e saía calado no ambiente. E aí Deus falou, você tem que abrir sua boca. Velho. Só que como eu queria sair muito de lá, queria ir para lugares maiores, velho, na reunião seguinte eu já estava abrindo a minha boca. E aí eu falava assim, cara, sabe o que eu estou falando aqui? Porque Deus falou para mim que Ele só ia me tirar daqui quando eu começasse a abrir minha boca. Então, como eu sou obediente, né? Como eu sou obediente, já estou falando. Velho, e nessa condição Deus honrou. Mas hoje eu falo para todo mundo, você tem tesouros escondidos dentro de você. E se você não fala, você não abre sua boca, você está sendo egoísta. Porque uma palavra que você tem, você pode mudar a vida de uma pessoa. Então, cara, abra a tua boca. Às vezes você acha que, é besteira. Não é besteira. Porque o que sai da tua boca são palavras, são vidas, né? São vida. Essas palavras têm que ter vida. E eu levo isso muito comigo, né? Tanto que, na hora que vocês falaram, podcast cristão e tal, eu falei, bacana, oportunidade. Oportunidade, né? E nós também, né? Oportunidade para nós, ter você, né? Com nós aqui também. Legal que ele sempre falou também da obediência de escutar a palavra, né? Você falou que sempre te deram a palavra, você se preparou. Além de escutar, você se preparou, né? E a única vez que você falou que chegou a desobedecer, que foi pro Náutico e foi a vencer. Verdade. E você aí, sentiu a dificuldade, né? E aí você vê, né? Você vê que quando você se move numa palavra, mesmo numa situação ruim, você sabe que você está ali debaixo de um propósito. E quando você está em um clube, mesmo vivendo a melhor das situações, você fala, cara, eu estou desobedecendo a Deus. Então, o cristão não tem que se mover pela circunstância. Ele tem que se mover por uma palavra. Não é porque está tudo bom, tudo bem, que ele está debaixo de uma palavra. E também não é porque as coisas não estão dando certo que ele não está debaixo de uma palavra. E como é que eu sei disso? Muitas vezes é pessoal. Muitas vezes é pessoal. E geralmente é pessoal. Sim. O cara sabe. Principalmente se ele estiver em comunhão, né? Então é isso. Às vezes tudo tem um propósito, né? Tudo tem um propósito. O Mário, né, no episódio que ele estava aqui, ele falou, né, do leilão. Tipo assim,
muitos jogadores vai pro leilão, né? Entendeu? Tipo, o Corinthians dá tantos mil, né? Tá, o São Paulo dá mais. Então vou onde dá mais. Não vai pela palavra, né? E aí o jogador, né, que é cristão, que tem uma palavra, vai pela palavra. Boa. E agora você me falando isso foi o que me fez ir pro Náutico na época. Sim. Foi o dinheiro, né? E aí você não obedece dois senhores, Uhum. né? Ou você obedece a Deus ou você obedece a Mamon. E aí eu fui na direção de Mamon, eu fui na direção do dinheiro. Resumindo, 4 meses lá, recebi um mês. Vai. E quando você tava no Santos... Vai, aprende aí. Tá vendo, mano? E quando você tava no Santos, você era para renovar e você foi pro Criciúma, né? Criciúma. Foi uma palavra aquilo Foi também, uma né? palavra. E debaixo de uma palavra. É. E a gente orou pra caramba. Porque como é... Todo respeito ao Criciúma, tanto que na época era a Série A, Sim. né? Mas você tá num Santos. Sim. Você não quer sair de lá. A não ser que as coisas não estão acontecendo e você está sendo a última bolacha do pacote e os caras não querem nem ver a sua cara lá. Os caras nem sabem que você tá no Santos. Nem sabe, você tá no Santos, os caras nem sabem que você tava no Santos. E essa não era a minha situação. O Muricy gostava muito de mim. Ele sempre... Eu não era titular absoluto, mas sempre que precisava de um zagueiro, Everton. Precisava de um volante, Everton. Né? Então eu queria sair dali. Só que a gente orava. E fizemos um propósito assim. E fomos pro Criciúma, né? Felizes. Nós não fomos tristes, nós fomos felizes. Porque nós sabíamos que estavam na direção de Deus. Mas não era a nossa vontade, se for para falar, era a vontade, não. Mas nós somos... de Deus. Era a vontade Vocês de tinham Deus. ganhado Recopa? Tinha né? ganhado a Recopa. Vocês tinham Só que eu tinha jogado... Eu tive a minha primeira experiência de viver um ambiente de Libertadores. Libertadores. Você chegou e já foi titular na Libertadores, Eu não né? fui titular, mas eu estava no banco ali contra o isso. Corinthians. Aí o time foi... Eu já cheguei na semifinal, meu. Imagina. E foi muito rápido. Eu já cheguei na semifinal ali de Libertadores. E a conversa no vestiário é outra. É ambientes, né? Não tem jeito. Ambiente, né? É ambiente. Muda, né? O ambiente. Muda tudo. Quando muda você tudo. tá, né? Igual você tinha Neymar, tinha Ganso, Ganso, Elano, Arouca, Arouca, Borges, Durval, e do Dracena. do Dracena, só. Léo, né? Léo lateral esquerdo. Léo. Saudade do time. Rapaz, O Alan tava nessa época lá? O Alan. Alan. O Alan Santos estava. Tava Alan também, Santos né? estava. Nós também Ele não tava. O Alan, a gente era novinho, a gente tava ali na bola. Até aproveitando aí que ele falou um pouco do vestiário, que era diferente o ambiente. O Vitor tá perguntando aqui, sendo cristão, como você lida com as resenhas dentro dos vestiários e também o dia a dia? Acho que ele quis dizer Porque pessoal, né? É isso. Velho, eu sou bem tranquilo em relação a isso. Né? Os jogadores, eles se respeitam. Os caras, eles se respeitam. Às vezes eles estão falando alguma sacanagem assim, mas se você chega no ambiente ali, você muda. Então os caras dão uma segurada. Né? Mas, tipo assim, velho, a gente tem apenas que ser luz. E às vezes as pessoas falam assim, cara, você tem que conhecer a Cristo. Tá, mas assim, para nós cristãos, é difícil você pegar uma palavra e ler e conhecer, se aprofundar a tua intimidade. Como é que um cara, uma pessoa normal, que vive a vida aleatória, ele vai buscar, querer conhecer? Não vai. Então, através de quem ele vai conhecer? Através de nós. Nós somos a carta, ele vai ter que ler a gente. Fala, eu quero Deus que esse cara serve. Esse cara é de verdade. E a diferença, né? E a diferença. Porque... Olha como ele mudou. Olha como ele mudou. Né? Olha como ele mudou. Nisso que você falou aí, agora já me viu o filme. Né? Que eu era uma pessoa e hoje eu sou outra, completamente diferente. E escutei isso. Cara, olha o Everton. Jamais o maior testemunho é a sua vida, né? Não é o que você fala, mas é o que mostra no dia a dia, né? Que mostra no dia a Não dia. me procure no passado, não vai achar, né? Não vai. Sem poeta. Muda, eu também mudei. Aí já aproveitando aqui também, a Érica Nunes tá perguntando, o Diego também.
Os dois perguntando como foi sua experiência dentro de campo, mais marcante com Deus, dentro de algum jogo, dentro das 4 linhas. Diego, fala qual a experiência mais forte que ele teve com Deus dentro e fora das 4 linhas. A Érica conta um sobrenatural que você viu na partida, que Deus trabalhou. Eu vivi 2 sobrenaturais dentro da partida. Mas eu vou contar esse último que está mais vivo na minha mente. Agora, no último jogo do Campeonato Catarinense, lá pelo Joinville, eu subi uma bola de cabeça, e aí quando eu caí no chão, eu escorreguei, e meu tornozelo ele prendeu no chão, e o joelho também... Resumindo, eu torci o joelho e o tornozelo no mesmo lance. Na hora eu levantei, tentei ir, não consegui. Saí do jogo, só que na hora que eu estava caindo ali, e o tornozelo estava virando junto com o joelho, que eu tô tentando fazer aqui o lance agora, até hoje dói. Mas agora tá tranquilo. Mas assim, eu vi a mão de Deus segurando, Deus sustentando. E todo mundo que estava lá no campo, o fisioterapeuta, eu tenho até um vídeo aqui que falou assim, foi milagre. Eu vi um milagre. Porque você fez todos os movimentos para você arrebentar com o seu joelho, todos os movimentos para você arrebentar com o seu tornozelo. E eu vi que Deus ele segurou. Então, para mim, teve outro lance no Guarani, que o goleiro ele me dá um carrinho na minha cintura, na altura da minha cintura, literalmente mesmo, foi na altura da minha cintura, que eu caio dando uma cambalhota assim, aí eu caio de pescoço no chão, aí na hora que eu tô caindo assim, eu consigo apoiar ainda com a minha mão aqui, e aí a mão ela conseguiu amortecer, e aí me ajudou. Mas foi essas 2 experiências assim de livramentos, que eu falei, caramba, Deus ele Tava com as mãos. Ele segurou aqui, ele sustentou. E, cara, agora mesmo essa do Joinville, eu falei, qualquer coisa que acontecer no ano, eu tô no lucro. Porque era pra eu estar agora nem jogando, de muleta. Porque foi feio o lance. Inclusive, eu vou até atrás desse lance. Eu vou postar lá no Instagram. Postar lá, pessoal. Segue lá, acompanha, vê o lance lá depois. O Evandro Claudino, mandando um abraço pra você. Cara lá do Brothers da Bola, Brothers de da Campinas Bola. lá. Pô, bacana. Mandando um abraço. O Diogo lá, sorveteiro, perguntando pra você qual foi o clube mais marcante. O clube que você passou que mais te marcou aí, dentre tantos que você passou, né? Olha, eu vou falar assim, foi o Santos. O meu momento, foi o Santos, o mais marcante, porque pô, na época era o melhor time do Brasil. Uhum. Só que eu vou dar uma palhinha aqui para as pessoas aprender com os nossos erros, né? Um dos dias mais felizes da minha vida foi no dia que eu vesti a camisa do Santos. Foi um dos dias mais felizes da minha vida. Por que eu falo isso? Porque é aquele sonho de criança, né? Pô, você sonha em chegar num time da última prateleira do futebol brasileiro. Só que num dos dias mais felizes da minha vida, eu tava querendo ser algo que eu não era. Aí você me fala, como assim, Everton? Eu coloquei a camisa do Santos. Se vocês verem na apresentação, eu tô sério. Não dou uma risada. E por que eu fiz isso? Eu quis mostrar, falar assim, sou zagueiro, xerifão, chegar grandão, cara de mal. Durval. Pô, mas eu não sou assim. E Deus, ele te usa do jeito que você é. Não preciso mostrar o que eu não sou. E isso eu levo comigo, eu aprendi isso. E inclusive é a primeira vez que eu estou falando isso assim, aberto, né, a rede nacional. Então, assim, você que está aí na tua casa, cara, não queira ser quem você não é, né? Poxa, Deus ele te fez, né? Uhum. E vai te usar do jeito que você é. Seja você mesmo, né? Seja mesmo. Um personagem, né? Não seja um personagem. Eu tava querendo encarnar um personagem, algo que eu não sou. E assim, eu tomo isso como lição e que eu fiz, mas você não precisa passar pela mesma situação. Uhum. Né? É isso. E o Durval é serião? Durval ali não é personagem, não. Não é personagem? Não, ali não é personagem, não. Ele gosta de conversar e tal, mas ali não dá risada, não. Você jogou com ele no Santos ou no Esporte? Você já viu ele dar risada?
Já vi. Na câmera ele não dá nem... Ele não dá, né? Assim nas câmeras. Mas assim, no vestiário ali, na resenha... Você chegou a jogar com ele no esporte também? Chegou. Joguei Diego com ele Souza, 2 anos. né? Diego Souza, joguei. Jogou. Aprendi com o Diego Souza. E o seu devocional? Como que é no dia a dia, seu devocional? Como que você faz, assim, né? Com essa correria de bola, de treino, de tudo? Muitas vezes o que acontece? Isso eu sinto. Isso eu sinto e eu sinto na pele. Quando todos os dias eu acordo ou acordo e faço devocional, o meu dia é diferente. Quando eu paro de fazer pela correria do dia a dia, não dá tempo, aí se dorme até mais tarde. Aí as coisas da vida vêm e, resumindo, você não faz. E aí você deixa de fazer um dia, você deixa de fazer 2 dias, você deixa de fazer 3 dias, você deixa de fazer 4 dias. E aquilo vira uma rotina. O que acontece? Você começa a ficar mais ansioso, você começa a ficar, né? Você já não começa mais a dar ouvido a uma palavra, você já não tem tanta intimidade, e isso acontece sempre quando eu paro de fazer. Então, o devocional ele é muito importante nas nossas vidas, né? Porque muitas vezes você está passando por alguma situação ali à tarde, você fala, poxa, a palavra que você leu ali de manhã, você já lembra dela e aí ela te sustenta. Então, o devocional ele é muito importante na vida do atleta. Eu tenho um projeto, né, e estou trazendo ele agora para o Everton Páscoa, que eu falo no Instagram, que chama Vem Ser Jogador, que eu dou mentorias para os meninos. E dentro da mentoria, algo que eu falo para eles é fazer o devocional todos os dias, porque o devocional sustenta, né? Isso. É um projeto de base, então. Para a base, ali no Vem Ser Jogador. O meu público-alvo é a base. E para meninos que não chegaram nem na base. Porque tudo aquilo que eu passei, né, eu consigo mostrar para eles o caminho. E foi isso que te levou a ter a ideia de fazer esse projeto? Foi. Tudo que você passou, Foi. tentar Esse projeto, abreviar isso. A carreira desses meninos, encurtando. E eu tenho certeza que abrevia. Porque assim, eu errei tanto, mas eu falo, por uma falta de instrução, por uma falta de um mentor. E o mentor ele é importante nas nossas vidas, né? Às vezes, cara, eu quero chegar no Corinthians. Tá, beleza. Como eu vou chegar? Deixa eu ver os jogadores que estão lá no Corinthians, o que eles fizeram. Do jeito que você viu, deixa eu ver a história do Everton. É que hoje em dia é fácil, né? Você quer chegar no Corinthians, o que eu faço? Treina. Acabou. Vai treinar, todo mundo treina. Então. Não é? O que esse cara fez? Às vezes o cara fala assim, cara, eu mesmo já fiz isso. Cara, não sei como é que esse jogador tá no Flamengo. Já caí nessa besteira. Porque todo mundo começa a criticar, não sei como falar. Aí eu falei, cara, quer saber? Deixa eu pesquisar aqui a vida desse cara. O que ele fez? O que ele fez? O que eu descobri? Em algum momento da vida dele, ele fez algo que sobressaiu. Em algum momento ele fez algo que se destacou. Foi por um campeonato? Não interessa. Nesse campeonato ele fez algo que o levou ali. Foi por um jogo? Não interessa. Em um jogo ele fez algo que fez ele chegar ali. E geralmente não é um campeonato, não é um jogo. Geralmente é uma caminhada, é uma história que levou ele àquele lugar. Aí você para de criticar e fala assim, cara, não sei como ele chegou assim. Aí você fala, cara, parabéns pra ele, porque ele, limitado do jeito que ele é, com todas as dificuldades, ele tá aí no meio dos fera. Então, hoje eu vejo muito assim, né? Quando eu vejo um cara assim, e às vezes o cara não tá na fase legal, que geralmente o cara não tá na fase legal, que jogar bola ele sabe. Fala, cara, deixa eu ver o que esse cara fez pra estar ali. Porque se ele não tiver legal, pode ter certeza, ele está passando por algum problema na vida. Ou tá brigado com a esposa, ou ele tá sem confiança, ou ele não tá se sentindo amado dentro daquele ambiente, ou ele tá se sentindo rejeitado. Alguma coisa está acontecendo para ele não conseguir desenvolver todo o futebol dele. Isso é fato.
E aí quando você vai conversar com esse jogador, você tem uma oportunidade e de falar assim, para, o que está acontecendo? E vai falar, realmente, eu tô machucado, tô jogando machucado, tô com um problema dentro de casa. Sempre tem um motivo por trás. Isso é fato. Porque quem tá ali no profissional, meu, não é à toa. É outra. É que às vezes a gente assiste um jogo aqui da televisão, no ar-condicionado, ou aqui com um balde de pipoca, tomando um refrigerante. E aí tá aqui tranquilo. Mas e lá? Sol pegando, sol, chuva, torcida, cara cansado, pressão, velho. Adversário também. Querendo ganhar. É um conjunto de fatores, meu. E a profissão de né, jogador é muito estressante, né? Uma das profissões mais estressantes que tem. É focado o tempo inteiro, né? Velho, o jogador, durante a carreira dele, ele não desfruta. Por quê? Acaba um jogo, ele já tá pensando no outro. Não dá tempo de desfrutar. 24 horas já concentra no jogo. E depois... Porque acaba um jogo, você tá morto de cansado, meu. Você tá morto de cansado. Você não desfruta daquilo. E aí, aí você, tipo assim, principalmente quem joga no alto nível, que é quarto domingo. O cara vive pra se alimentar, descansar e jogar. E a família? Muitas vezes ele não consegue nem dar atenção pra família. A família sofre demais. Só que assim, o que as pessoas de fora falam? Mas também tá ganhando tanto, ganha milhões. Primeiro, essa não é a grande maioria. E segundo, cara, se ele tá ganhando, ele merece. Merece? Quem merece é fulano. A gente não tá falando de quem merece, ou a gente não tá, tipo assim, dizendo que o outro não merece. Mas um cara que ele para o Brasil, velho, vai jogar Corinthians e Flamengo, uma final, para um país. Como é que esses caras eles não vão ganhar o que ganham? Tem que ganhar, meu. Os caras, é muita coisa por trás. Porque um lance que ele faz ali acaba nem carreira, da vida do cara. A vida ele do sair cara, depois fazer vezes. alguma coisa, vai ser lembrado por isso. Isso, então, tem que ganhar mesmo, né? Tem que ser valorizado. E é isso. Do jeito que cada um tem que ser valorizado, né? No ambiente que está. Mas a gente não pode tirar o mérito de quem tá lá, de quem ganha o que ganha. Muitas vezes nos critica, né? E não sabem na história, o contexto, Não sabe né? o contexto. Fala, né? Errou o time, devia estar na Europa, né? Teve um jogador, né? Falei, cara, eu acho que ele errou o time quando, né, foi o Luan, eu depois assisti o podcast dele, que ele devia, naquela época do Grêmio, saiu, ele devia estar ido para a Europa, né? Mas aí depois você entende o contexto, o empresário dele não era o empresário certo, né? O empresário dele estava querendo ganhar dinheiro na costa dele, e quando ele estava com a proposta para a Europa, o cara, né, queria dar na costa dele, algo assim, e ele não aceitou. Mas aí você critica sem saber, só vendo televisão, e você não sabe o contexto da história, né? E sempre tem algo muito mais profundo. Tem muito. O caso do Luan foi empresário. Tem jogadores que ele não quer ir para o próximo nível, sabe por quê? Por causa da amizade. Porque ele sabe que se ele for para o próximo nível, ele vai ter que abrir mão de algumas amizades. E aí, inconscientemente, ele se sabota. Por quê? Ele quer ir para o próximo nível, mas ele não quer abrir mão de certas amizades. Do conforto, né? Do conforto. Só que o próximo nível, ele tem que dar um pouquinho a mais. E ele sabe que tem que dar um pouquinho a mais. É o que ele fala, não vou dar esse pouquinho a mais não, que eu quero ficar nesse conforto. E os caras se sabotam. Sim, mas isso aí acho que todas as profissões também, né? Tem muitas, né? Na empresa, você está lá no corporativo, mas você está ganhando seu salário, está ganhando bem, mas você não quer largar o conforto para ir para o próximo nível. Né? Quer trabalhar um pouquinho a mais, fazer uma extra. Aproveitar o Luiz Fernando, manda um abraço para ele aí, fala que é o primo dele e tô acompanhando. Ele é fera. Esse aí tá sempre comigo. Abração, Luiz. Sempre aí. Qual posição que você mais gosta de jogar hoje? Zagueiro, volante? Você chegou a jogar um pouco no meio também, né? Eu joguei de volante, né? De zagueiro e cheguei a ser lateral. Lateral, isso. Cheguei a ser lateral. Mas hoje é zagueiro mesmo. Zagueiro. Hoje eu tô com 34 anos, né? É uma posição que você
estuda muito o jogo, você observa bastante. Então, hoje, e eu gosto dessa questão de observar, né? Então, de estudar. Então, hoje é zagueiro. Mas, se você me perguntasse isso há uns 8 anos atrás, eu gostava muito de ser volante. E quais são seus projetos pro futuro? Você falou que tá com 34 anos, tá à procura de outro clube aí, você falou que chegou a jogar várzea também em São Paulo, né? Rapaz, eu joguei um jogo só, mas eu vi que não é pra mim, não. Não. Joguei um jogo só, falei, não, essa vida não é pra mim, não. Qual que é a diferença que você sentiu nesse um jogo? Da várzea, assim, ó, tirando, claro, o nível técnico, a estrutura, Nível técnico, nível... Não, na real, é outro jogo, tudo. né? É outro jogo. Eu só não vou falar que é outro esporte porque tem a bola de futebol. Comparando, às vezes você assiste um jogo da Champions League, Real Madrid e PSG. Sim. Aí você vai assistir o jogo do Campeonato Brasileiro, você fala, não é possível que é o mesmo esporte. E a várzea profissional é a mesma coisa. É um correndo para um lado, outro correndo para o outro, chute para cima, briga. O amador é isso aí. Mas a paixão é a mesma. E os seus projetos, quais são? Mas os meus projetos, eu gosto muito de trabalhar a inteligência emocional. Eu gosto muito de trabalhar a mentalidade do atleta. Tanto que eu tenho um projeto e eu quero, agora, sem estar em um clube, então eu consigo ter mais tempo para isso, para desenvolver ferramentas para ajudar os atletas, e é algo que eu quero. Nós passamos por 2 revoluções dentro do futebol. A primeira foi a física. Como assim? Se você pegar há 20 anos atrás, 30, até mais, jogadores corriam 7, 8 km. Hoje, tem jogadores que chegam a correr 14 km. Nós tivemos essa revolução física. A segunda veio a tática. Qual a revolução tática? 2010, principalmente para cá, com a Espanha, TikTok, Guardiola. Hoje o futebol é muito estudado. E a terceira, que ela já começou, e ela ainda está no filhote, está nascendo, e o atleta ele tá cada vez mais esperto para isso, se atentando, vai ser a psicológica. O atleta que cuidar melhor da sua mentalidade, da sua mente, ele vai estar na frente. Pela pressão, pelo estresse, pela ansiedade. Você tem que provar todos os dias. E quando fala, eu não tenho que provar nada para ninguém no futebol, isso não existe. Isso aí é mentira. Você tem que provar todos os dias. Para você mesmo, principalmente, mas para o companheiro, você tem que provar para o seu treinador, para a sua diretoria, para a sua torcida. Deixa de provar para você ver para onde você vai. Então você tem que provar todos os dias. Como você falou, né? Jogo de sábado, domingo, quarta-feira. Então você foi bem num jogo, no jogo você foi mal, já era. Esqueceram tudo. E é assim. E tanto para bom e para ruim. Então o atleta ele tem que saber disso. Às vezes o atleta ele perde a confiança por quê? Cara, ele pega aqui o celular, acaba o jogo, meu. Ele vai aqui, ó. E aí vai lá pro Instagram do clube. E aí o time acabou de perder. E o cara vai ver se tem nexo. Não tem nexo. Só que ele vai lá. E aí ele começa a ler aquelas notícias ruins, aqueles comentários. Não sei como é que fulano tá nesse time. Fulano não joga nada. Esse time é ruim. Esse time não presta. Só tem jogador com perna de pau. E aí ele ouve tanto aquilo que ele começa a acreditar naquelas mentiras. E aí ele começa a acreditar. E aí ele começa a se perder. E começa a se auto-sabotar. Eu me lembro, só que tudo é experiências. Hoje eu posso passar isso. Só que eu vivi na pele. Eu me lembro quando eu estava no esporte, e eu fazia isso. E aí teve um momento que o time estava mal. O time estava muito mal. E nesse momento, em vez de eu me blindar, o que eu fazia? Eu ia lá ficar lendo. O que a torcida tá falando? E aí os caras falavam, o Everton Pascoal é muito lento, não sei como. Velho, e uma das minhas maiores características, uma das minhas maiores virtudes sempre foi o quê? A velocidade. Eu magrinho desse jeito, sempre foi a velocidade. Só que eu li aquilo e comecei a acreditar. Falei, cara, acho que eu sou lento, devo estar vendo outro jogo, eu sou lento. E besteira. E aí o que acontece? Você começa a criar dúvidas. Aí quando você cria dúvidas, já era. Aí você se perde.
Aí você entra numa fase que aí depois dá trabalho de sair. Só que quando você tem um instrutor, um treinador ali por trás, fica mais fácil. E o que eu falo do treinador mental? Quando você contrata um personal trainer, ele vai te passar um treino. Ele poderia te passar aquele treino e você poderia ir para academia e fazer o treino. Só que o que ele faz? Ele te passa um treino e fica, vamos, não para, é assim, e você já sabe o que tem que fazer. E o treinador mental, ele entra nisso. Muitas vezes o atleta sabe o que ele tem que fazer. Mas aí vem o treinador mental para, faz isso, vamos, não para, ei, não desanima, não desiste. Estão fazendo, tá triste? Cara, toma aqui, uma ferramenta aqui, não faz sentido você estar triste. E aí ele começa a te mostrar outro lado. Então é nisso que eu quero atuar. Vai por esse caminho, né? Quero ir nesse Não, caminho. esse caminho tá errado. Vai por é esse, isso. né? E muitas vezes o jogador sabe. Mas outras não sabem, mas aí você mostra. O pessoal tá perguntando os segredos, falou que sempre foi magrinho, né? A Bruna Sempre aqui, Páscoa, qual a sua dieta? Porque você nunca engordou. Qual é o segredo aí? Jejum, né, irmão? É muito jejum, velho. Faz jejum. Não, mas essa questão de ser magrinho é... Mas minha esposa, ela fala que eu não como muito não, também. Ela fala que eu me alimento pouco. Mas, falando de alimentação, como esse podcast tem muitos atletas assistindo, eu sei que vai assistir, alimentação, eu tive muita lesão por causa de alimentação. Eu comia, pra você ver, a crença. A gente tem até que horas aqui? A gente tá falando. Pode ir. Pra você ver o poder das crenças. E as pessoas falam que a maioria das nossas crenças são formadas na infância. As pessoas falam isso. E meu pai sempre falou assim pra mim, tem que comer arroz e feijão, que arroz e feijão que fica forte, arroz e feijão que sustenta. E arroz e feijão, tal do arroz e feijão. E eu cresci com isso. Fui pro futebol com isso. Arroz e feijão. Só que eu sou atleta, meu. O atleta não pode viver de arroz e feijão. O atleta tem que comer legumes, arroz, carboidratos, tem que comer proteína. E eu ficava arroz, feijão e carne. Arroz, feijão e carne. Eu ia podia ser qualquer banquete, o melhor banquete da cidade, eu comia arroz, feijão e carne. Mas por quê? Eu tinha uma crença. É isso que sustenta. Até no momento que um treinador chegou em mim e falou, pô, velho, você tá se lesionando e tal. E sua alimentação? E eu tinha uma alimentação legal em questão de horário, mas era só isso. Aí o cara, velho, tá tudo errado essa sua alimentação. Tudo errado. Você tem que comer como um atleta. Umas coisas simples. É simples. Só que às vezes você não se toca. Que evita até lesão dentro de campo. Evita lesão. Simples que E aí eu aprendi. Resumindo, depois disso, cara, tipo assim, caiu drasticamente, né? A lesão faz parte da vida do atleta. Pô, o atleta, ele leva o seu corpo no limite, mas tem como você minimizar. Com certeza tem. Sim. E qual o seu maior sonho hoje? A Bruna também perguntou. Meu maior sonho hoje, eu escrevi ele esses dias. Hoje, meu maior sonho é transformar o maior número de atletas de alta performance em pessoas melhores e fazer eles chegarem no alto nível. Não só de atletas, mas de jogadores, de meninos que queiram, né? Que queiram a transformação. Esse é o meu maior sonho, ser o maior treinador mental do Brasil. E é uma meta ousada. Ousado. E se o menino da base, assim, o que você falaria para ele hoje, menino da base? O que você falaria para ele? Eu não vou nem falar para ele treinar, porque isso é o básico. É o básico, né? Treina pra caramba, treina. Treinar é o básico. Se alimentar, descansar, tudo isso é o básico, né? Isso aí você tem que fazer. Mas eu vou falar, isso você tem que ser obrigado a fazer isso. Treinar, descansar e se alimentar bem. Cuidar da sua mente, porque vem esse combo, os 4. Mas aí vem as outras coisas, algo que faz total diferença na vida do atleta. Os contatos. Busque contatos. Busque network.
dentro do futebol faz total diferença. Tem jogadores, aí fala, tá viajando. Não, porque eu vivi isso. Tem jogadores que estão na Série D, que em algum momento da vida, algum time, ele tinha condição de ter chego na Série A. Só que ele não conseguiu pegar esse time, por às vezes falta de um contato, às vezes por uma lesão, mas não aproveitou, que hoje não conseguiram chegar lá. Existem lesões? Existe, mas tem muitos que não tiveram contato. Vou te dar um exemplo. Se o Neymar ele é o Neymar, ele é o que ele é hoje, porque ele teve um suporte todo por trás. Ele foi criado para ser o que ele é hoje. Desde pequeno ele tem um acompanhamento de alimentação, de descanso, de treino, de um cuidado. O pai dele, tenho certeza que tem gente cuidando da cabecinha dele. Eu sei que é difícil ler aquela cabecinha, mas tem gente, todo mundo sabe, mas tem gente cuidando ali da mentalidade dele. E ele sempre teve o quê? Contatos por trás. Pessoas, né? Ele sempre teve esses contatos. E aí ele foi para um dos melhores clubes que formam jogadores do Brasil. Então ele foi lapidado para aquilo, né? E aí ele virou o que ele é. Quantos Neymar tem perdido por aí? Eu falo, tem Neymar por aí. Só que eles não tiveram oportunidade, não tiveram contato de alguém influente que conseguisse colocar ele ali. Ou talvez também ele não quis pagar o preço, porque o preço é muito alto. Então, eu falaria para quem está começando agora, hoje, treina, descansa, treino, descanso, alimentação, cuida da sua mente, mas busque contatos. E aí, outra dica importante, que eu vejo isso, porque eu cuido ali dos meninos. O menino tem um Instagram, e aí ele joga bola. E como você consegue divulgar o seu trabalho? Velho, você tem um Instagram, hoje está todo mundo vendo. Coloca ali seus vídeos de melhores momentos. E não cometa o erro de deixar o seu Instagram fechado. Às vezes você quer jogar, você quer chegar em tal time, quer que o empresário te veja. Mas aí você deixa seu Instagram fechado. Velho, como é que o cara vai te ver? Sim, a oportunidade que o cara passou lá, tava fechado seu Instagram, vai fora, nunca mais volta. Né? Nunca mais volta. Imagina. Então, às vezes, os meninos nem se tocam nisso. Cara, você tá procurando um time, você quer uma oportunidade dentro do futebol, você tem uns videozinhos legais, coloca lá, coloca uma foto. Tudo isso é a sua vitrine. Seu marketing, né? O seu marketing. Acontece. Tudo é uma vitrine, né? E a mídia hoje é muito grande. Aí a vitrine vai estar fechada. Né? Aí vai. Tá vazia. A vitrine vai estar vazia. E quem quiser fazer acompanhamento com você, quem for que tá dando aí pro pessoal esse suporte, você já tá prestando uma consultoria? Na real, eu tenho mentorias. Assim? Eu tenho mentorias. Faltam mentorias que eu fiz 3 formatos, né? Tem a mais intensa, tem a mais light. Mas hoje eu tô até levando pro Everton Páscoa também. Por que eu nunca levei pro Everton Páscoa com força? Porque o torcedor, ele confunde muitas coisas. Velho, teve momentos ali que hoje eu não estaria nem aí, que eu estava ali pregando a palavra, falando do dia a dia. E os caras falavam, para de pregar a palavra e vai jogar bola, porque a palavra do time estava ruim. E aí você se inibe e fala assim, cara, deixa eu dar uma segurada aqui, aí você se retrai. Porque até os diretores, que na maioria das vezes são torcedores, os caras caem na pilha de torcida. E eles confundem, mas o que tem? Você tá ali, ó, dentro, levando uma palavra, algo, uma esperança pro próximo. Hoje se tiver que falar, eu vou falar, e não tô nem aí aonde eu estiver. Mas acontece muito. É aquela perseguição, seria assim, mais ou menos? Tem perseguição, né? Tem perseguição. Nessa trajetória sua que você teve, quantas vezes você pensou em desistir? Eu recebi essa resposta.
Ah, no Instagram, né? Isso. Foi, acho que eu vi também. Eu recebi, mas eu estava até conversando com minha esposa, eu nunca pensei em desistir. Eu não pensei. Uhum. Eu não tinha alternativas. Porque eu saí da periferia. Tem gente que fala, eu saí do zero, eu saí do menos zero. Eu falo porque eu morei em barraco. Eu morei em barraco. Então eu saí do menos zero. Teve episódios que a minha casa estava construindo que não tinha telha. Começou a chover, meu tio teve que sair de longe. Pô, vou lá pegar as crianças porque estão dormindo lá sem telha. Então, eu saí do menos zero. E um menino que é da periferia, ele não tem tanto conhecimento, ele não tem tantas possibilidades, vamos se dizer. A escola estadual, o governo, Então, eu falei assim, cara, o meio de eu transformar minha vida é dentro do futebol. Eu vi esse meio. Tem os estudos? Tem. Eu estudei, fiz o ensino, completei, né? O superior fiz incompleto, tentei, mas o futebol não deixou, né? Pela questão de tempo. Mas eu saí do menos zero. E aí eu falei, cara, não tem outra alternativa. Eu tenho que dar certo. Então eu não pensava em desistir. Igual, ali com 11 anos, é porque eu achava que, beleza, eu vou voltar, mas daqui a pouco a oportunidade vai estar ali. Uhum. Mas eu não pensava em desistir, eu só pensava em não ir pro treino naquele dia. É coisa de criança, né? Coisa de criança. Mas ali, os momentos assim, que você já tá ali no meio, que você tá jogando, igual eu tava na Suíça. Uhum. E aí as coisas não deu certo. Você desanima, você fica triste, você fica chateado. Mas eu não pensava assim, não, vou parar e vou trabalhar. Mas falando, não tinha nem meio pra onde voltar, né? Não tinha pra onde o que voltar. perder, então. Não tinha o que perder. Você era de Diadema, né? Diadema. É, o Água Santa lá. Vocês guardaram aí as carteiras de vocês? Ah, Diadema tem a fama, né? Mas Diadema. passou. Agora já Agora tá tudo em paz. tá tudo em paz, né? Mas antigamente, já sofri muito bullying por ser de Diadema. É. Já. eu trabalhei lá no Água lá. Trabalhou lá? Fui lá no Água hoje, né? Isso. É o grande Na jeito época que tá. da Várzea ou na época de profissional? já? Não, sub-17. Fiz Pô, bacana. na base lá, não de jogador, de analista Sim, de chega nem desempenho. perto. É, Jogador eu dou umas arranhadas no futebol aí. O Instagram dele valoriza É, o jogador. é. Você tá no Instagram dele, você pensa que é empresário. O importante é o marketing. Tá O marketing aberto. faz diferença. Tá aberto, Tá. né? Já aconteceu de eu ter proposta para jogar em Indatuba no Campeonato Cristão. Sorte que não foi. Tá sorte que não foi. De lesão lá. Mas é o marketing. Lá o marketing, né? Tava aberto, os caras, o pessoal viu, falou, nossa, ele joga. Ele joga. É isso aí, né? Vamos partir pro final aí também Vamos. pra liberar o Everton. Pô, um prazer, Aí no satisfação. Campinas estar aqui lá. com vocês. Agradecer sua presença mais uma vez. Obrigado por ter participado aqui, né? Obrigado, Podcast iniciando agora, o terceiro. Ronaldo, deixa eu fazer uma última pergunta. pode. Na época que você foi para a Suíça, na Europa, né? Sim. Você pensou em voltar para a Europa ou aquela época já era mais difícil ir para a Europa? Era mais difícil, né? Por causa da mídia, que era um DVD, né? Vamos falar assim. Hoje a coisa para a Europa é bem mais fácil. Tá muito mais acessível hoje. Isso. O que você me fala disso? Da Europa hoje e o passado, assim. Eu acredito que eu nunca tive um sonho tão forte de jogar na Europa. A maioria dos jogadores, eles têm esse sonho, essa vontade de, quero jogar na Europa. O meu sonho mesmo, que queimava no meu coração, era jogar num alto nível do futebol brasileiro. Jogar a Série A. Série A. Tinha vontade de ir para a Europa? Tinha. Mas não é algo que queimava no meu coração. Então, tipo assim, queria voltar? Queria, mas não pela questão de algo que queima no meu coração. Hoje eu tenho vontade. Eu tenho mais vontade hoje, com 34, do que eu tinha com 26. Aí você me fala, por que hoje? Porque hoje eu estou muito aberto a conhecer novas culturas. Eu tô já em outro time da vida, entendeu? Então, e aí existe essa questão do time. Quando surgiu as oportunidades de chegar na Europa, o dólar não era tão valorizado como está hoje.
E pelo que eu ganhava nos times brasileiros, eu nunca cheguei a receber nenhuma proposta que compensasse a sair, entendeu? Hoje, qualquer proposta pela questão do dólar, como está bem alto, Da moeda vale a euro, pena. né? O euro, verdade. É porque geralmente, na época, eu não sei como está hoje, mas na época era euro, só que eles mandavam em dólar. Então você teve proposta da Europa depois da Suíça? Assim, eu tive sondagens, Sondagem. que aí o empresário chegava e falava, ó, isso tal, apareceu isso, só que ó, eles estão oferecendo isso, então não faz muito sentido. Mas nunca tive nenhuma proposta assim, ó, tá aqui, ó, escolhe, se vai ou não. Eu recebi uma proposta da Arábia. Da Arábia? Nessa época. Só que ó, pra você ver como é importante você andar com Deus ali na direção. Você lembra? Eu recebi uma proposta que era uma proposta assim, para mudar a vida. Era para mudar a vida. Se você me perguntar em números, eu não lembro. Mas eu lembro que era para mudar a vida. Só que a gente começou a orar. E aí Deus falou assim, ó, não. Deus falou, não é para ir. E eu já tinha tido a experiência do Náutico. E aí eu recusei essa proposta. E aí essa proposta, eles estavam atrás de um zagueiro, e para mim eu recusei. E aí eles foram atrás de outro zagueiro, que eu não vou falar o nome, porque esse zagueiro todo mundo conhece. E aí esse zagueiro ele jogava lá no Paraguai, num dos maiores times do Paraguai, e aí ele rescindiu lá para ir para o Emirados. Resumindo, quando chegou no aeroporto, ele rescindiu, ele fez tudo. Quando ele chegou no aeroporto, ele viu que tinha uma falcatrua lá no meio. Resumindo, ele não conseguiu embarcar. Um livramento. Se eu tivesse ido pelo dinheiro e não tivesse ficado na palavra, eu tinha rescindido com o meu clube, que eu estava, e tinha me aventurado e tinha me quebrado a cara ali tinha quebrado a cara no aeroporto. E tinha perdido meu contrato, e tinha ido atrás de dinheiro e tinha acabado me lascando. Sua carreira foi baseada nas palavras, né? Foi. Sempre foi por uma palavra. Direcionado pela palavra. Foi sempre por uma palavra. E é por isso que eu ainda estou na caminhada. Se eu tivesse recebido uma palavra assim, ó, seu tempo já deu, eu estaria aqui falando, ó, parei de jogar. Mas eu sei que esse tempo que eu estou passando, Deus ele está me preparando lá para frente. Só que para isso acontecer, eu tinha que ter tomado um chacoalhão agora, que eu já estou há 4 meses, só treinando. E aí, tomado esse chacoalhão, que em 4 meses eu fiz o que eu não fiz aí em 3 anos, assim. Deus te tirou do meio do futebol para te preparar para mandar de novo, né? Isso. E eu acredito nisso. Que eu vou voltar, né? E aí, só que eu já volto encaminhada para tudo que eu vou fazer nessa transição. Porque a transição é uma das fases mais difíceis da vida do atleta. Existe a transição da base para o profissional, que é um momento muito difícil. Por quê? Porque você não é mais jogador de base e eles não te consideram profissional. Você não tem mais idade para ser base, eles não te consideram profissional porque você nunca jogou no profissional. Então é um momento muito delicado na vida do atleta que muitos ficam ali, nesse meio do caminho. E existe essa transição agora, do pós-carreira. O atleta ele viveu a vida dele para jogar futebol. Nisso que eu te falei, alimentando, treinando e descansando. A vida do atleta é isso, do alto nível. Aí você fala, pô, mas não dá para fazer nada? Não dá. Porque é viagem, é jogo. Como é que o cara joga no domingo? Ele acabou com o corpo dele. Um jogo de 90 minutos acaba com o seu corpo. Você está morto, exausto. Aí na segunda você ainda está se recuperando. Você não consegue nem raciocinar. Você não consegue pegar um livro e estudar. Eu falo porque eu vivi isso. Você não consegue. Só que aí você já tem um jogo na quarta. E aí você está pensando em descansar. Aí na terça, aí na segunda, geralmente você tem um jogo quarto, você ainda treina, regenerativo. Aí na terça você treina de novo. E aí ou você viaja,
para outro estado ali, acaba o treino, você viaja, ou você vai descansar quando jogar em casa. Só que você já está pensando no próximo jogo. E o atleta vive essa vida. E como é que ele vai estudar esse tempo? Muito difícil, muito difícil. Dá para você dar um jeitinho ali? Dá para você ir empurrando, mas não dá para você focar nos estudos. Então o atleta ele faz isso durante a carreira dele inteira. E aí, 35 anos, o que ele fez? Pô, ele foi atleta. E aí ele está perdido dentro do mercado de trabalho. E muitos se perdem. E aí tudo que ele construiu, ele começa a queimar. Ele começa a gastar. Porque ele tem um padrão de vida que ele está acostumado, 10, 15 anos, vivendo naquele padrão. E quer manter. E muitas vezes ele não consegue nem reduzir. Porque ele não está acostumado. Ele nem sabe. Ele não sabe. E aí acaba que em 5 anos ele queimou tudo. E aí ele não consegue construir mais nada. Mas aí aí tem muitas coisas por trás de tudo isso. Mas um ambiente faz diferença. O superior que você fez foi do quê? Educação física. Educação física. Só que aí no primeiro semestre eu tive que... Eu fiz só um semestre. Aí E agora não pensa em voltar, não? Para educação física, não. Hoje não. Mais pra essa área do mental mesmo, Do né? mental, isso. Educação física. Fechou? Fechou? Tem alguma pergunta aí? A Alguma pergunta coisa? acabou. O José Roberto, aí você conhece. Falou pra você mandar um alô lá pro Pará. O Roberto tá lá. Abraço, Roberto. O Roberto, ele acompanhou minha carreira inteira, né? Desde Desde já pequeno, agradecer desde todo o já. pessoal Obrigado, que- Roberto. Tamo junto. Tem o Thiago Lelê ali, que várias frases bonitas, aí. né? Esse crescimento sem poda. Amigo meu. Pô, Tá bacana. colocando O cara é poeta aqui na live. Ele é bom. Aproveitar e agradecer todo mundo que participou aí, né? Mandando as perguntas aí, mandando um abraço, mandando um alô. Todos que assistiram também. Vou pegar os presentes ali. Pega os presentes lá pra ele. E continua Pô, bacana, acompanhando a gente né? aí, você que ainda não se inscreveu aí no nosso canal. Já se inscreva inscreva aí, que ajuda pra caramba a gente. Siga lá no Instagram. Isso aí, acompanha o Ever É. também. Você atleta que tá assistindo, quer uma consultoria aí com ele, ó, procure ele lá também. Só me chamar. Vai ser uma satisfação estar com Atenção vocês. e entregar um presente pra você aí, nosso Pô, patrocinador, obrigado, né? Um obrigado. deles, a Lord King, ó. Aqui, ó. Bacana. Camiseta aí, Coisa linda. pode abrir, Camiseta, já- pode abrir? Já vê? Você que se interessar também. Nosso patrocinador sempre tá aparecendo na tela aí, mas se vocês não conseguirem contato com eles, pode mandar mensagem pra gente no Instagram que a gente aqui, ó. direciona eles lá, vocês. Top. Ó. Lord Kings. Lord King aí, Pode sempre abrir? com a gente, pode abrir. Vou abrir Vou aqui, pegar ó. a tradução aqui. Uma frase. Ih, sim, hoje ele pesquisou, galera. Pesquisou? Top. Aí, Diego, aí, ó. Tá vendo? Pesquisou, hein? Diego, Ó. vulgo Doguinha. Camiseta. Camiseta lá, ó. Lord Kings, rapaziada, ó. Quem quiser lá, lojinha dos Fera. caras aí, fera demais. Bonita mesmo. Bonezinho Pô. aqui você também, ó. Esplendor, Bonezinho. transportador aqui de Salto aí, tá sempre Já. ajudando a gente, tá indo patrocínio, ó. É nóis. Fechou. Aí ficou chique. Né? Você tá com seus patrocinadores aí também? Então, vou pegar aqui pra você. Você quer que eu fale aqui? A Tati tá dando risada ali. Tá da hora o boné. Não é? Da hora. Aí, ó. Patrocinador aí, Lord King a gente já falou. Gosta de suplementos, só tá com a camiseta aqui, ó. Você que precisar do seu suplemento aí, só entrar em contato lá com eles no Instagram. Facilita, saladas, picados aí, ó. Manter a saúde do seu atleta, procura lá. Estelando celulares. A Madrid também, que é de celular também, lá você que precisar do seu conserto. Show de bola. Você pai que tem sua criança aí, ó. Matricula lá, desde já começar com os treinamentos físicos. Que é importante pra saúde, né? E o mental com o Everton. O mental com o Everton, que aí, tá Vai aí. lá, ó. aparece lá. Não pode esquecer que hoje em dia também as crianças Ó, estão... tô esquecendo, tem o Samuel Leme aí, um abraço pro Samuel, jogador aí da base. Tá sem futuro, menino, hein? Joga bem. E hoje em dia aproveitar, né? Que os pais também procuram certeza. só deixar as crianças na escolinha de futebol e esquece do mental, né? Isso aí é muito importante também. Tagless também, né? Sempre ajudando a gente. Pessoal do adesivo lá, ó. Você procura aí pra sua loja. E é isso aí, né? Top Esqueci Credit, de você ninguém. falou? Top Cred do Erasmo lá, né? Show de bola, tudo. Procura os caras lá que... Madrid também. Madrid já falei. E procura o pessoal Top Cred lá, você que tá com nome negativado aí, nome no... uns probleminha aí. Procura os caras dão um jeito pra vocês lá. Tô com um projeto legal. Então Fechou? é isso, galera. Valeu, Everton, pela presença. Obrigado, Agradecer mais uma rapaziada. vez. Obrigado por ter Satisfação tirado estar seu com vocês. tempo aí. Que isso, mano.
Muito Fala bom uma coisa aí, estar com Carlinhos, você. né? Não, só obrigado, Everton, pela moral, por tudo. Obrigado, pessoal. Tamo Continua junto aí. acompanhando a gente lá no Instagram, que em breve divulgaremos nosso próximo convidado aí. Valeu? Até a Falou. próxima. Tchau, tchau. Fechou? Pô, bacana.